Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse é o quarto vídeo do penúltimo dos traços de caráter. Bom, esse é o traço de caráter masoquista. Bom, lembrando que essa é uma literatura antiga e não tem nada a ver com transtorno de personalidade. O masoquista não tem nada a ver com o cara lá que gosta de apanhar nos seus atos lá privados, né? Vamos dizer assim, porque tem crianças que estão assistindo também essa sequência de vídeos aí. O que falar de como vender para um masoquista? O masoquista, ele é mais lento para entender as coisas. Isso não quer dizer que ele tem algum tipo de retardo. Isso quer dizer que ele percebe as coisas mais devagar, porque ele executa as coisas mais perfeitas. Então, o masoquista, o que interessa é que o que ele faça não dê merda, entende? Então, vamos lá. Como vender para o masoquista, né? Eu fiz algumas anotações para poder ficar mais claro a minha oratória aqui. O masoquista ele tem dificuldade em entender. Então, para o masoquista, você tem que perguntar para ele, explicar para ele com mais detalhe possível para que ele entenda, e você tem que questionar para ver se ele realmente entendeu aquilo que você está oferecendo para ele como venda. Para o masoquista é muito mais interessante a segurança. Ele sempre vai procurar por segurança. Então, quando eu vendo para um masoquista, eu tenho que oferecer para ele, além do produto, a intenção de segurança. Ele tem que entender que é algo seguro. Eu vou dar um exemplo aqui de água. Você fala para um masoquista que ele tem que tomar água. Ele vai procurar saber que horário que ele tem que tomar, quantas ml ele tem que tomar. O masoquista ele é metódico, ele precisa de detalhes. Quanto mais detalhe, mais clara fica a informação para ele. Diferente da maioria dos traços, ou de todos os traços, o masoquista ele precisa de muito mais detalhe naquilo que ele está comprando, né? Outra coisa numa venda para um masoquista, você não deve contar histórias de outros clientes. Então, eu vou falar sobre o carro, usar o carro como exemplo. Então, eu vou falar desse mesmo carro, vou usar qualquer carro aqui como exemplo, e eu vou vender o mesmo tipo de carro, o mesmo modelo de carro para um masoquista. Para ele, você falar que um outro cliente comprou, que um outro cliente, qualquer história que envolva outra pessoa, para ele se retrai, ele se contrai e ele não vai mais querer. Por quê? Se você teve a habilidade, a capacidade de contar a história de uma outra pessoa que comprou o mesmo produto que ele entende que você vai contar a história dele para outra pessoa. Então, pro masoquista, esse tipo de comparação, para ele entende como se você fosse colocar ele exposto, como se você estivesse expondo ele numa próxima venda que você for fazer daquele mesmo produto, tá? Então, é interessante que você conquiste a confiança do masoquista. Ele é mais contraído, ele é mais retraído, ele é mais fechado para tudo, então ele precisa acreditar e confiar em você. Então você precisa desenvolver uma oratória onde você possa conquistar a confiança dele e despertar o entendimento de que ele está levando segurança com isso. Então, se eu vou falar de um carro, né, por exemplo, então eu vou falar do airbag, do ABS, eu vou falar do banco, eu vou falar de todos os detalhes possíveis e viáveis para que o masoquista ele entenda que aquele carro é seguro, tá? Para quê? Para que eu gere nele a confiança na minha pessoa, na minha oratória, tá ok? E sempre deve ser questionado se ele entendeu, se ele realmente entendeu aquilo que você está propondo a ele, ok? Se ele não entendeu, ele não vai comprar de você. Então, para um masoquista, você deve despertar realmente o que entende como segurança. Tudo que você comparar para um masoquista, que você usar como comparação, ele vai entender que você provavelmente vai expor ele para um outro cliente, como você expôs ele, o outro cliente comprou antes dele aquele produto. Se você o expôs para ele, você vai expor ele para outra pessoa, tá ok? Então é assim que vende-se para um masoquista.
E lembrando algo muito interessante, isso aqui, essa série de vídeos eu estou falando como vender para cada um dos 5 dos traços de caráter, né? Então eu falei primeiro para o esquizoide, depois para o oral, ontem para o psicopata e hoje eu estou falando para o masoquista. E lembrando que ninguém é 100% um dos traços. Todos nós passamos pelo processo de melinização dos 5 traços de caracteres. E numa análise é a única forma da gente descobrir quais são os nossos traços principais. E entendendo quais são os nossos traços principais, a gente vai entender como a gente funciona e como a gente vai agir em determinada situação. Entendendo então como a mente de uma pessoa funciona através do formato de um corpo. O masoquista ele precisa de segurança, o masoquista ele precisa de confiança, ele precisa confiar em você. O masoquista não pode usar como comparação a história de outra pessoa, porque ele vai entender que você vai expor ele também. Então, esse é o masoquista. Segurança. Lembrando que todos os traços têm uma dor e um recurso. Então, de forma alguma, quando eu vendo para qualquer que seja dos traços, eu de forma alguma posso colocar essa pessoa próximo da dor dele, tá? Então, dos que eu já falei, né? O esquizoide tem a dor da rejeição. Lá no período de gestação ele se sentiu rejeitado. O oral tem a dor do abandono, ele se sente abandonado. Lá no processo de amamentação, no período de amamentação ele se sentiu abandonado. O psicopata tem a dor da manipulação. Lá no processo de que ele começou a interagir mais com as pessoas, ele se sentia manipulado. E o masoquista foi na época do desfraude, onde ele se sentiu humilhado. Então, de forma nenhuma, eu posso vender para alguém levando ele próximo da dor dele ou diretamente da dor dele, porque certamente nenhum dos traços irá comprar de você. Se você usa o mesmo método de venda para todos os tipos de pessoa, você está perdendo muito dinheiro. Quer entender mais sobre isso? Deixe sua pergunta, deixe o seu like aí, deixe sua curtida e aí eu vou respondendo de acordo com o que eu vou percebendo aqui, a necessidade de resposta. Valeu, galera! Tenha um ótimo dia!